Ok, agora conseguem me ouvir? Boa noite. Muito bem, bem-vindos. É uma alegria grande recebê-los aqui nessa noite para esse tempo precioso de culto, de louvor e adoração ao nosso bom e eterno Deus. Me alegro com todos vocês que estão aqui nesse templo e com aqueles que estão nos acompanhando pela internet e não sabemos onde. Em vários lugares, pessoas há que estão nos acompanhando e celebrando ao nosso Deus juntamente conosco. Eu quero, antes de ler a palavra, que quero meditar por algumas horas com vocês. Eu quero então fazer algumas comunicações bem rápidas. Eu quero convidar a igreja para o nosso primeiro café da manhã pós-pandemia. Próximo domingo, pela manhã, claro, né? Café da manhã é pela manhã, né? Não dá para ser à tarde ou à noite. Café da manhã, então os irmãos estão convidados para trazerem tudo aquilo de bom que sempre trazem para o café da manhã, lembrando do seu pastor. Você traz para você e para mim. E a gente compartilha de tudo isso e vai ser um momento agradável na presença do nosso bom e eterno Deus. Amém? Quem vem diz amém. Parece que diminuiu. Sem querer pressionar, não deixe de vir. Será um prazer grande ter você conosco aqui, participando desse tempo juntos, celebrando comunhão uns com os outros e comunhão com o nosso Deus. Quero convidar então você a abrir sua Bíblia. Eu quero ler dois textos que nós vamos encontrá-los no Velho Testamento. Eu quero ler com os irmãos o texto de Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. O verso de número 3. A todos vocês que nos visitam, uma alegria grande recebê-los aqui, que Deus os abençoe e que Ele conduza a sua vida, e esse tempo que vamos passar aqui, que Deus fale profundamente comigo e com você, que Ele fale de forma pessoal, de acordo à necessidade de cada um de nós. Verso 3 diz: clama a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Clama a mim e responder-te-ei. É a tradução que eu memorizei há muito tempo atrás. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Agora vamos mais à frente, e eu quero convidar você a ir para o livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, o capítulo 4, verso de número 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado pelos louvores já cantados a Ti nessa noite. Obrigado pelas leituras que já foram feitas, pelas palavras que já foram aqui colocadas. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite estar juntos aqui. Obrigado por aquelas pessoas que estão geograficamente longe, mas estão aqui conosco celebrando o Teu nome. Obrigado por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, que entrou nesse santuário e que aqui
veio para celebrar o teu nome. O bom desejo do nosso coração é que o Senhor continue falando conosco de forma pessoal, nos ensinando, exortando, corrigindo, fazendo aquilo que só tu sabes e podes fazer. Que o teu Espírito Santo que habita em nós seja aquele que vai conduzir todo o restante deste culto nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre algo que é muito conhecido, muito comum para todos nós, pelo menos comum no aspecto de ouvir falar, de ler, de comentar, não tão comum no aspecto de prática. Eu quero falar com os irmãos sobre oração e estudo da Bíblia na agenda da igreja. Oração e estudo da Bíblia na agenda da igreja. A igreja tem uma agenda? Tem. Mas eu não estou falando da agenda da igreja, aquele calendário que nós fazemos no início do ano, ou às vezes no meio do ano, de atividades a serem realizadas. Eu não quero falar necessariamente sobre isso. Eu quero falar na agenda da igreja, que sou eu, na agenda da igreja, que é você, e na agenda da igreja de forma coletiva. Não poucos livros são escritos e estão à disposição de quem gosta de ler sobre igreja saudável. Igreja saudável pressupõe uma igreja que não é doente. Pressupõe uma igreja equilibrada. Pressupõe uma igreja ajustada com o Deus a quem ela diz servir. Tem muita coisa escrita sobre isso, muita gente escrevendo, muita gente ensinando, muita gente pregando, e eu possivelmente não conseguiria pregar nenhuma novidade para você nessa noite. Mas como eu não me propus pregar novidade, eu me propus pregar a Bíblia, então vamos a essa caminhada nesse momento. Essa caminhada que nós vamos fazer com a palavra de Deus e deixando ela falar conosco. Os dois textos são conhecidos e o primeiro me remete a falar sobre a oração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Os discípulos chegaram ao momento que eles falaram com Deus, dizendo: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós pensamos que oração é um monte de palavras, ou eu tirar um tempo longo falando com Deus, ou quem sabe uma série de repetições que eu faça, que eu já aprendi a fazer. Se você observar, a maioria das nossas orações, quem nos conhece, convive conosco, já sabe como ela vai começar, como vai ser a continuidade e como vai ser o encerramento dela. É como se tivesse um esboço preparado e como se a oração fosse a mesma, não importa se na hora do almoço, se da janta, se do café da manhã, ou se numa hora de enfermidade, na hora de uma crise de relacionamento, na hora de um problema financeiro, ou numa hora que não tem nenhum problema para ser resolvido. Porque o outro problema que nós temos relacionado à oração é que boa parte das vezes nós oramos de forma interesseira e não interessada. Orar de forma interesseira é quando eu vou a Deus porque eu estou com um problema e eu preciso que Ele resolva o problema que eu criei. Aí eu vou para Deus, eu corro para Ele, eu me derramo no altar dEle, aí eu choro, eu grito, eu clamo, eu peço, eu intercedo, eu faço uma porção de coisas naquela hora. Aí Deus, que conhece a minha mente e meu coração, e disse: eu sei que tu está mentindo,
tem nada a ver com oração, não tem nada a ver comigo, tu é um tremendo do interesseiro ou interesseira. Ele conhece a gente, ele sabe disso. Alguém já disse que oração é um momento de conflito. Não sei se você já parou para pensar nisso. Oração é um momento de conflito. Um conflito entre eu e Deus. Um conflito entre você e Deus. Um conflito entre nós e Deus. Pensa naquela oração lá no Éden. Adão e Eva orando. Se orar é falar com Deus, pensa no conflito daqueles dois lá no jardim orando, falando com o Senhor, fugindo dele, se escondendo atrás das moitas e falando com Deus. Pensa em outras orações que você vai encontrar, feita por Davi, por exemplo. Pensa no Salmo 13, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 38. Pensa Davi orando. E pensa no conflito dele com Deus nessas orações. Agora pensa em Paulo. Vamos para o Novo Testamento e pensa em Paulo orando. Pensa nas orações conflituosas de Paulo. Pensa nos momentos difíceis de Paulo falando com Deus. E pensa que na maioria das vezes que Paulo está orando, ele não está pedindo nada para ele. Pode procurar as orações de Paulo, onde você vai encontrar Paulo pedindo alguma coisa para ele. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que a maioria das vezes, Paulo não fala com Deus para pedir para ele. Pensa na oração de Jesus, quando está lá para ser crucificado. Aquela oração difícil, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E aí nós somos ensinados hoje que nós não colocamos esse negócio de vontade de Deus. Nós temos que dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Então mande em Deus. E se vire depois. E aí nós vamos com essas orações. Oramos por alguém que está doente na família. Necessariamente não é porque amamos tanto o parente doente, é porque eu não aguento mais carregar ele para o hospital e gastar dinheiro com ele. E aí na minha oração interesseira eu digo, Senhor, cura meu parente. Eu não estou querendo a cura dele. Às vezes eu estou querendo me ver livre de um problema. Oração é conflito. Oração sou eu pedindo uma coisa que Deus não quer me dar. Muitas vezes. Oração sou eu pedindo uma coisa que eu acho que preciso e Deus está dizendo, você não sabe lidar com isso se eu te der. Oração sou eu conversar com Deus para abrir o meu coração e dizer para Ele que está doendo. Já tenho falado aqui outras vezes e amo o Salmo 13, por exemplo, quando Davi está orando, ele diz, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? São 4 vezes que ele fala até quando nesse Salmo. 4 vezes que ele está dizendo até quando, que se é alguém orando num culto, imediatamente alguém o repreenderia e dizia, está falando pelo diabo essa pessoa, orando desse jeito. Porque como é que fica confrontando Deus dessa forma? Até quando? E aí o salmista diz, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando virarás o rosto contra mim? Até quando os meus inimigos vão tripudiar sobre mim? E ele vai nos até quandos dele, que não é o único lugar que ele faz essa lista de até quandos. Aí você vê a oração conflituosa desses homens que oraram, e algumas dessas orações não foram respondidas como eles queriam. Agora pensa comigo, como tem sido a nossa vida de oração. Oração, num primeiro momento, eu quero compartilhar com você que oração são filhos falando com o Pai. Eu e você falando com Deus. Filhos falando com o Pai. Se são filhos falando com o Pai, falando sobre o quê? Se formos honestos, o que não é tarefa fácil, ser honesto. Pensa num negócio difícil ser honesto. E difícil ser honesto com Deus ou diante de Deus. Difícil abrir o coração, rasgar o coração
e dizer para Deus o que nós estamos sentindo lá dentro, como se nós pudéssemos esconder de Deus alguma coisa. O salmista no Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, tu lá está. Se desço mais profundo do abismo, tu lá estás também. Se eu vou, ou seja, para onde for, está lá o Senhor. Não tem para onde se esconder, não tem para onde fugir. Então esse filho, ou os filhos falando com o pai, isso é oração. Falando sobre suas dores e angústias. Você tem alguma? Alguma dor? Dor física? Dor emocional? Como é que é dor emocional? Fácil de explicar. Aquela dor que você sente doer tudo, porque quando alguém te pergunta o que está doendo, a única resposta que você tem é: está doendo tudo. Aí você vai no médico, faz meio mundo de exames, e quando você mostra para o médico, ele diz: você não tem nada. Aí você diz: doutor, mas está doendo tudo. Ele diz: pois é, você não tem nada. São dores físicas, reais, sim. De cunho emocional, sim. São dores que nós não temos coragem de dizer para Deus: está doendo. Angústias que sentimos, que temos medo de dizer e dizerem para nós que nós não somos crentes, que nós estamos em pecado, como acusaram Jó, por exemplo. Na sua luta, os amigos dele, amigo que ninguém merece ter, o acusaram dele estar em pecado, dele estar fazendo coisa errada. Então nós terminamos não abrindo o coração e falando para Deus. Então, oração de filhos falando com o pai e falando sobre suas dores e sobre suas angústias. Oração de filhos falando com o pai sobre suas alegrias. Também é bom, e nem sempre fazemos. Às vezes reclamamos, mas quase nunca. Muito obrigado, senhora. Mas quase nunca falamos das nossas alegrias para o Senhor. Obrigado pelo que eu tenho, pela família que tenho, pela comida que tenho, pelos amigos que tenho, pela igreja que sou, pelos membros da igreja que fazem parte dessa família que faço parte, pelo dia a dia da minha vida, pelo emprego, pelo salário, pela casa, pelo carro, pela bicicleta, pela moto. Alegria por estar aqui agora nesse momento extraordinário de culto ao Senhor, quando em muitos lugares não podem estar. E não podem estar porque a perseguição religiosa real não permite que eles estejam. Quando eu falo perseguição religiosa real, é porque há quem diga que no Brasil tem perseguição religiosa. Não tem. Tem perseguição religiosa onde os crentes são presos, onde eles são mortos, onde as casas são incendiadas com a família dentro. Isso é perseguição religiosa. Aqui não, aqui é fichinha. Não tem nada disso não, aqui é tranquilo. Tranquilo até demais, tão tranquilo que boa parte dos crentes não prestam. De tão tranquilo que a coisa é para ser crente no Brasil. Falando sobre suas alegrias, falando o filho falando com o pai sobre si mesmo, dizendo quem é você. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Não é que Ele precisa, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Quem somos nós? Falemos dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, das nossas lutas, das nossas idas e vindas. Falemos com Ele. Falando sobre os outros. Que outros? Falando sobre os irmãos. Falando sobre os amigos. Falando sobre a família. Falando sobre os inimigos. Falando sobre os outros. Aí você diz: pastor, o senhor quer que eu vá falar mal dos meus inimigos para Deus? Não. Você não tem coragem de falar mal, fala bem deles, vai para Deus. O coração dizendo para você falar mal, e você vai lá e fala bem, mentindo. E Deus conhece teu coração e diz: está mentindo. Vai lá e diz para Deus: Senhor, eu estou aborrecido. Fulano me aborreceu. Porque dizendo ou não, Deus sabe o que eu e você estamos sentindo. E oração é isso, é transparência. Oração é relatar o que eu sinto, é relatar quem eu sou. Oração é relatar aquilo que eu estou vivenciando ou vivendo no dia a dia da minha vida. Falando sobre os outros, falando em gratidão. Como nós temos dificuldade para agradecer a Deus.
É só pedir alguém para orar. O irmão, a irmã, pode orar? Sim. Agora faça uma oração só de gratidão. Fala 3 palavras, na quarta já vai pedir alguma coisa. Porque nós somos pidão demais. Mas somos ruins para agradecer. E tem muita coisa que nós precisamos agradecer. Agradecer pela chuva, pelo sol. Agradecer pelo dia, agradecer pela noite. Agradecer por ter dormido bem, por ter acordado com saúde. Agradecer pelo dia presente de Deus para que nós possamos trabalhar e produzir alguma coisa. Agradecer pelas lutas, parece que intermináveis, que nós temos. Sim, lutas que parece que não vão ter fim. É como se eu estivesse numa escola, aprendendo hoje sobre uma disciplina, e eu venço aquela disciplina sabendo que amanhã tem outra, um pouquinho mais complicada do que aquela que eu venci hoje. Essa é a vida. Em nenhum lugar na Bíblia que eu me lembre, talvez eu leia pouco a Bíblia, mas que eu me lembre, em nenhum lugar na Bíblia diz que nós vamos ter vida fácil. Nenhum lugar. Ao contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Essa afirmação, ela não é legal e nós, igreja, não queremos ouvi-las. Falando em gratidão, falando para pedir. Tem algum erro em pedir? Não, não tem nenhum erro em pedir. Agora saiba que nem sempre o que eu peço, Deus vai me dar. Saiba que pedido, ele tem que ser coerente. Saiba que pedir, quando eu peço alguma coisa, eu tenho que pensar antes de pedir. Eu peço por mim, eu peço por você, eu peço pelos outros. Tem gente, eu falei outro dia num culto aqui, que tem gente que tem muita dificuldade para demorar um pouco de tempo orando. Dá 5 minutos, já não sabe mais o que falar para o Pai. E eu comecei a dar uma receita de como você passar 1 hora, se você quiser, 1 hora inteira orando. E você percebe que o tempo passou rápido. Agora, boa parte de nós tem dificuldade e acha que é demorado demais 1 hora. Imagina um culto de oração, como os nossos que nós fazemos na quarta-feira. Abrindo um parêntese, o culto menos frequentado da igreja. Estranho, não? O culto menos frequentado da igreja. Agora, imagina que nesse culto de oração não tenha pregação, não tenha música. Você venha, você sente na sua cadeira e você vai apenas falar com Deus em oração. 1h30 de culto. E você vai ficar no culto só falando com o Pai. Você viria? Não tem nenhuma atração musical. Não tem nenhum estrela pregador. Não, é só falando com o Pai. Dizendo tudo o que você quiser para Ele. Tudo. Falando sobre tudo o que você quiser. Agradecendo, pedindo, intercedendo pelos outros. Falando sobre os campos missionários. Opa, na oração a gente pode falar sobre os nossos missionários, milhares de missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Missionários nossos que estão colocando a cabeça deles a prêmio em algum lugar, que estão em risco de vida. Missionários que estão lutando para pregar o Evangelho. Nós temos missionários desta igreja em alguns outros lugares. Nós temos missionário aqui no Brasil, nós temos missionário fora do Brasil. Nós temos 20 missionários, 21 missionários que nós adotamos como missionários nossos para orar por eles. E deveríamos fazer todos os dias, orar por esses homens e mulheres de Deus, que estão fazendo o trabalho que eu não sei fazer, que eu não posso fazer, que Deus não me mandou fazer, não me chamou para fazer, mas chamou a eles e nós ficarmos aqui segurando as cordas. E segurar as cordas é também orar, principalmente orar. Falando sobre os campos missionários, falando com Deus, é o Filho falando com o Pai,
sobre os campos missionários, falando sobre os missionários com o Pai, falando sobre a cidade que nós moramos. Alguma vez você já se deu ao luxo de, na madrugada, orar por Araguaína, chorar por Araguaína? A Bíblia nos ensina a orar pela nossa cidade. O que ela diz? Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz. Quase todos os dias nós ouvimos falar de mortes por causa da violência. A morte dos acidentes de trânsito. Ontem eu vi uma reportagem de alguém que, chegando em casa, foi morto. Não lembro em que bairro. Chegando em casa, aqui na nossa cidade. Quase todos os dias vemos e lemos notícias dessa natureza. Orar pela paz da cidade. Filho falando com o pai: pai, eu estou preocupado com a minha cidade, pai. Eu estou preocupado porque nós estamos vivendo dias difíceis. Muita gente desempregada, muita gente se envolvendo com drogas, muita gente se envolvendo com prostituição, muita gente se entregando à violência, matando pessoas, tirando a vida de pessoas, muita gente se matando, cometendo suicídio. Estou preocupado, pai, com a minha cidade. Estou preocupado com a minha cidade porque as autoridades não te conhecem. Eu estou preocupado com a minha cidade porque o nosso prefeito não te conhece, porque boa parte dos vereadores também não te conhecem, porque os diretores de escola não te conhecem, porque boa parte dos empresários não te conhecem, porque os delegados, juízes não te conhecem. Estou preocupado com a nossa cidade porque o divórcio só aumenta na nossa cidade. Eu estou preocupado com a nossa cidade porque as crianças estão abandonadas pelos pais, são crianças órfãos de pais vivos. A mesma você pode estender ao estado do Tocantins, orando pelo estado do Tocantins, falando com o pai: pai, o nosso estado novo, o mais novo da federação, o mais novo da nossa nação, mas vivendo tantas mazelas, tanta corrupção. Os governantes não te conhecem, as cidades não têm segurança. Orar pelo nosso país, que a política tomou conta dele, a política tomou conta do Brasil. Mas uma política de politicagem, uma política de imoralidade, uma política de fazer a população sofrer. Orar pela nação brasileira, pela conversão das autoridades no Brasil. Eu e você como filhos, imagina essa nação de crentes no Brasil. Sim, nação de crentes, são, segundo as estatísticas, cerca de 50 milhões de crentes no Brasil. Imagina esses crentes orando, falando com Deus sinceramente sobre o Brasil. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Um justo. Agora imagina 50 milhões de justos orando. O texto diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor. As nossas orações são tão fúteis, as nossas orações são tão medíocres, as nossas orações são tão pobres, as nossas orações são tão sem sentido, que Deus olhando para nós: eu não estou te entendendo. Falando sobre a cidade, falando sobre o estado, falando sobre o país que moramos,
falando sobre o mundo que não se entende, nação contra nação, falando sobre a família. Família é o lugar onde a gente mais tem problema. Não sei se você já percebeu isto. Pensa num lugar que a gente tem problema, é na família. Por quê? Porque é na família que eu me dou o direito de gritar com alguém. Eu não grito com o patrão, mas grito com a patroa. Eu não grito com o amigo, mas eu grito com o filho. É na família que nós nos damos o direito de ofender, de machucar, de acusar, de pisar. Então não está na hora de orar, falar com Deus sobre a família, falar com Deus sobre os nossos casamentos, boa parte deles tão ruins. Falar com Deus sobre a criação de filhos, sobre a criação de pais. Porque o mais difícil hoje não é criar filhos, o mais difícil hoje é criar pais. Nós somos uma geração de pai e mãe tão ruim. Essa geração nossa está ruim de pai e mãe. Consequentemente, ela está ruim de filhos. Crianças que se dão o direito de mandar nos pais. Adolescentes que se dão o direito de gritar com os pais. Jovens que se acham donos do nariz e terminam com o nariz quebrado. Orar pela família, mas orar para Deus mudar a mim e não o outro. Orar para Deus mudar a minha casa, a começar em mim. Como é que a gente canta? Eu não vou cantar. Mas ele diz que nós devemos, como é que é o cântico? Quebra corações, começando em mim. É começando comigo, mudando a mim. Ao invés de eu pedir, Senhor, muda a minha mulher. Eu já sei que não muda mesmo, faz tempo. Faz tempo, eu já sei. Aí ela diz, eu também. Porque ela deve ter orado, Senhor, muda meu marido. Aí ela já sabe que em algumas coisas eu não tenho conserto. Só a graça de Deus para fazer ela me aguentar. Mas me aguenta porque me ama, olha a cara dela de amor. É amor saindo pelos poros. É amor para 1.600 anos e talvez 6 meses depois de morto. Não dá para 7 meses, talvez, ou 8, mas 6 meses dá, né? Para esperar até arrumar outro. Orar pela família, para que Deus dê estabilidade aos nossos lares. Orar pelas autoridades, como já disse. Orar pela igreja. As nossas igrejas estão tão fracas. As nossas igrejas estão tão perdidas. Sim. Igreja perdida, sim, igrejas perdidas, igrejas sem direcionamento, igrejas sem direção, sem rumo, igrejas sem Bíblia. E eu já vou entrar nisso, porque chego aqui exatamente para ir para o outro assunto, que me é desafiador também. Aí eu penso então sobre o estudo da Bíblia. Se eu penso sobre oração, e eu fiz uma introdução do assunto, para que você pense sobre oração de uma forma talvez diferente. Agora, quando a gente lê o texto de Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. É o que diz o texto. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Consequência de abandonarmos o conhecimento. Por que temos tão pouco conhecimento? Falta estudo da Bíblia, falta leitura e estudo da Bíblia. Como já disse outras vezes aqui, a maioria de nós, os crentes, nunca leu a Bíblia toda uma vez. Manual de vida. Manual que direciona tudo sobre mim. Mas eu não conheço o manual. Eu não conheço o manual, vou fazer o quê?
Se eu não conheço o manual que direciona a minha vida, eu posso dizer que eu sou uma pessoa sem direção, por não conhecer o manual. Agora pensa comigo, queridos, que aí já não é o filho falando com o pai. A oração sim, é um filho falando com o pai, mas a leitura e o estudo da Bíblia é o pai falando com seus filhos. Isso é simples, mas para mim é extraordinário. Repito, oração, filho falando com o pai. Leitura e estudo da Bíblia, o pai falando com seus filhos. Aí nós queremos ouvir a voz de Deus em tantos lugares. A gente procura, tem gente fazendo fila para conversar com alguém, porque fulano é um homem ou uma mulher de oração. Aí vai lá para a pessoa orar, para a pessoa falar, para a pessoa revelar, porque ela tem preguiça de ler a Bíblia, então ela quer uma revelação fácil. E aí pega uma aqui, pega outra ali, pega outra acolá, compra uma acolá, paga outra acolá, inventa outra acolá. E tem preguiça de ler a Bíblia. Tem gente que diz, pastor, me dá um sono quando eu começo a ler a Bíblia. E sabe que às vezes quem diz isso é quem está com problema de insônia. Dizem que uma senhora procurou um analista porque ela estava com problema de insônia. E o analista então perguntou, o que a senhora gosta de fazer à noite, assim, quando a senhora está com insônia? Nada, mas às vezes eu gosto de ler. A senhora gosta de ler o quê? Gosto de ler a Bíblia. Então, a senhora vai ler a Bíblia enquanto o sono chega. Diz, doutor, mas quando eu começo a ler, me dá um sono. Estranho, não? Que tem gente que começa a ler um versículo, 2 versículos, um capítulo, se for não muito grande, e já começa a cochilar. E corre o risco de babar em cima da Bíblia. Se não consegue ler, não vai conseguir estudar. E a Bíblia é um livro extraordinário, mas ele não é tão simples o quanto nos parece. Quando leio o texto diz, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, o que está destruindo a igreja brasileira, repito, o que está destruindo a igreja brasileira é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu sou jovem, dá para perceber, mas quando eu era mais jovem ainda, lá na igreja que eu fui criado, lá no Tanque, o povo ia para a igreja domingo de manhã para a escola bíblica e tinha às vezes fazia uma gincana. Quem é mais velho do que eu aqui sabe. Fazia uma gincana no mês da escola bíblica, mês de abril. E naquela gincana, a família era desafiada a levar a chave da casa. Quem aqui lembra disso? Sejam honestos. Ninguém aqui lembra disso? Ó, tem um ali que lembra, tem outros aqui que lembram. Aqui, ó, tem uns aqui daquele tempo antigo que lembram. Trazer a chave da casa significava o quê? Não ficou ninguém na minha casa, todos vieram para a escola bíblica. Você vê isso hoje? Claro que não. Claro que não. Estudo da Bíblia, pai falando com os filhos, falando sobre o seu plano de amor. O Velho Testamento tem uma mensagem. A mensagem do Velho Testamento é Jesus virá. O Novo Testamento tem 2 mensagens. Jesus veio. Segunda mensagem, Jesus vai voltar. São as 3 mensagens básicas da Bíblia. Se você quiser resumir a Bíblia em 3 mensagens, se resume nessas 3. Jesus virá. O Velho Testamento se propõe a apontar para Jesus que virá. O Novo Testamento afirma, ele veio. E nos alerta dizendo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Plano de amor de Deus, o plano todo traçado está aqui dentro desse livro, 66 livros, escritos em épocas diferentes, período de 1500, 1600 anos, o tempo que ele foi escrito, cerca de 40 autores diferentes, e deu isso aqui, essa coletânea de livros,
fantástico, que muita gente procura e não acha erro ou contradição. Isso é extraordinário. Falando do amor de Deus, ele falando do seu próprio amor, falando sobre como devemos andar, está aqui, sobre ética, como devemos andar de forma ética, como devemos andar com o nosso caráter cristão. Falar de caráter cristão nesse tempo, de um povo sem caráter, ou de caráter doente, aí nós somos desafiados a andar como cristãos de caráter, que não negocia, que não se vende, que não está atrás de pratos de lentilhas, que não está disposto a negociar princípios e valores, que ensina, está aqui. As pessoas ficam perguntando o que fazer em muitas áreas, e sabem o que fazer, está aqui na Bíblia. E alguns que não sabem estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Se lesse a Bíblia, saberia. Falando sobre como devemos andar, falando sobre o reino de Deus. Estamos muito preocupados com o nosso reino. No nosso reino nós construímos, nós compramos. No nosso reino nós negociamos. No nosso reino nós fazemos trapaças. No nosso reino puxamos o tapete do outro. Mas esse livro está nos apresentando sobre o reino de Deus. E a igreja está na terra para construir o reino de Deus. Estamos aqui para isto. Fala sobre o seu reino, falando sobre relacionamentos, no sentido vertical. Eu e Deus. Quando nós falamos em relacionamento vertical, eu já tenho dito, os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos falam dessa relação, eu e Deus. Os 6 outros mandamentos falam da relação horizontal, eu e você. Eu e os meus amigos, eu e os meus vizinhos, eu e os meus colegas, eu e o meu próximo. A Bíblia chama assim de próximo, o teu próximo. Relação horizontal, que nós somos tão ruins de relacionamento. Falando sobre relacionamentos vertical, relacionamentos horizontal, falando sobre vida, sim, falando sobre vida física. A Bíblia nos ensina sobre como nos alimentar, como devemos cuidar do nosso corpo. Eu sou um pecador inveterado sobre cuidado do corpo, eu cuido mal do meu corpo, sei disso, confesso o meu pecado diante de vocês. Cuido mal, deveria cuidar melhor, devo cuidar melhor. Devo me arrepender e devo pedir perdão ao meu Deus, que me ajude, que me trate para que eu possa cuidar melhor do meu corpo. Falando sobre vida emocional. E como tem gente doente emocionalmente nesse tempo. As doenças só crescem nesta área. Os consultórios psiquiátricos estão lotados. Quase toda semana eu encaminho gente para psiquiatras e boa parte deles estão voltando para mim dizendo: pastor, não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga. Doença emocional. Eu ouvi alguém dizer outro dia que doença emocional, qualquer que seja ela, por exemplo, depressão, é pecado. Estranho isso, não? Porque eu posso adoecer do pescoço para baixo e pode não ser pecado. Mas se eu adoecer do pescoço para cima, aí é pecado. E muitas pessoas sofrem por isso e nunca vão dizer que estão tristes, que estão querendo se matar, que estão com depressão, que estão ansiosas, que estão com síndrome do pânico, que estão com medo de tudo e não querem sair do quarto, não querem sair de casa, não querem largar o celular, não querem relacionar com ninguém, não querem papo, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem mais viver, mas não têm coragem de dizer, e só vão dizer quando descobrirem que ela passou uma corda no pescoço, tomou uma porção dobrada de medicamento, ou fez uma loucura, pulou de uma ponte e cometeu suicídio. Porque se disser, a própria igreja pisoteia. Falta de quê? De conhecimento.
falando sobre vida espiritual. E vida espiritual, eu não descobri nenhum remédio para tratar de vida espiritual além da Bíblia. Não descobri nenhum. Não tem conselho, não tem conselheiro, não tem professor, professora, não tem igreja. O único remédio que trata de doença espiritual é Bíblia. Não conheço outro. Falando sobre morte. É outro assunto. Que dá um sermão. Aliás, todos esses pontos aqui dá um sermão sobre cada um deles. Falando sobre morte. Pensa em coisa difícil de lidarmos com ela. Basta você reunir um grupo de crentes e começar a falar sobre... Não, vamos parar, vamos mudar de assunto. Sim, mas qual o problema? Não, eu não gosto de falar sobre essas coisas. Que coisa? Morte. Vai morrer. E alguns que nem vão demorar. Alguns que vão primeiro do que eu. Outros que talvez fiquem para depois de mim. Não estou desejando a morte de vocês, é claro. Mas quando eu chegar no céu, eu quero encontrar todos vocês lá, amém? Significa que vocês vão primeiro do que eu, porque quando chegar lá, vocês já estão. Tá provado aí que alguns vão primeiro do que eu. Vamos morrer, não tem saída. O homem está ordenado morrer. Depois disso vem o quê? O juízo. Tem saída para nós? Não, vamos morrer. Tem um ditado popular que diz que se de novo não morre, de velho não escapa. E ainda tem uns que pior, não quer morrer, não quer ficar velho. Não sei, vai ser o quê? Não quer morrer, não quer ficar velho? Eu morro de medo de ficar velho. Então morra. Não, mas eu não quero morrer, eu morro de medo de morrer. Vai morrer de medo. A morte é algo, para o crente, é algo extraordinário. Nenhum crente tem direito de tirar a vida, nenhum ser humano tem direito de tirar a vida, mas a morte promovida pelo dono da vida é algo extraordinário. Sabia disso? Velório de crente deveria ser festa. E nós fazemos festa, tanto que a gente chora e canta. Eu já tive muito medo de morrer. Aí você diz, já teve? Não, eu já tive medo grande, hoje eu tenho medo menor. Mas um dos medos maiores que eu tive foi lá em Itaquaruçu. Lá em Itaquaruçu eu inventei de fazer um negócio que eu digo, estou doido. Tem uma tirolesa lá e me convenceram a ir nela. É 1 minuto e alguns segundos que para mim pareciam uma eternidade. E quando chegou lá mais ou menos no meio, que eu olhei para baixo e quase não via nada de tanto medo, o vento rodou assim, eu disse, agora acabou, Senhor. Aí eu fiz a oração de Estevão. Você sabe qual é? Senhor, recebe o meu espírito. Não tinha nada que fazer, pular eu não ia. Parar não tem como, voltar atrás não tem jeito. E tinha uns amigos lá, irmãos em Cristo e amigos, sabe quais os hinos que eles cantavam antes de eu descer? Eu avisto uma terra feliz. E eu digo, Jesus, hoje é o meu dia, morte vai acontecer. A Bíblia fala sobre morte. A Bíblia fala de uma forma bela sobre a morte. Nós precisamos aprender sobre isso, aprender a lidar com ela. Vamos chorar com quem chora porque perdeu. Não tem nenhum erro de chorar, mas precisamos lidar com a nossa própria morte e preparar para ela. Eu estou na sala da escola bíblica hoje com um grupo de irmãos que se apresentaram domingo passado. Vou continuar no próximo, conversando sobre o batismo, sobre ser membro da igreja. E a minha pergunta é, você está pronto para morrer? Não, então eu não te batizo. Se você não estiver pronto para morrer, eu não vou batizar, porque é só tomar banho. Tomar banho você toma banho em casa, não é no batistério da igreja. Agora, quem está pronto para morrer, está pronto para ser batizado. Como é que você apronta para morrer? Entregando a vida a Jesus, recebendo a salvação nele, tendo ele como único e suficiente Salvador. Aí está pronto, pode morrer à vontade. Por quê? Porque na hora que morrer, vai entrar no céu e vai experimentar o gozo eterno. Pode dizer amém mesmo, porque é verdade, e é bonito isso, é bom.
Faz parte da vida. Falando sobre morte física, falando sobre morte espiritual. Essa morte espiritual que nós não queremos pensar sobre ela. Ela é pior do que a física. Porque a física é apenas terminar esse mundo e quem sabe ser promovido ao descanso eterno, ao céu, ao gozo com o Senhor, lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro, não tem crise, não tem problema. Mas a morte espiritual é separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. E o que é isso? Quando morre, vai para o inferno. Diz, pastor, existe inferno? Existe, querido. Existe. E tem muita gente indo para lá. E deixa eu dizer uma coisa pior, tem muita gente nas igrejas indo para lá, para o inferno. Por quê? Porque nunca se arrependeu dos seus pecados. Porque nunca entregou radicalmente a vida nas mãos de Jesus. Porque nunca renunciou aos pecados. Porque nunca deixou de bater papo com a serpente. Porque nunca deixou de brincar com o diabo. Falando sobre a eternidade, com e sem Deus. Com Deus é o salvo, sem Deus é o perdido. E esse salvo é o que tem Jesus, o perdido é o que não tem Jesus. Ah, pastor, mas dá um jeitinho. Dá não, queridos. Tem jeitinho brasileiro para o céu, não. Deus não dá jeitinho nas coisas. Ou ele dá jeito, ou não dá jeito. Não dá jeitinho. Falando por parábolas, a forma como a Bíblia nos fala por parábolas, fala contando histórias, muitas, fala com poemas, você vai ler Salmos, Provérbios, livro de Jó, são poemas extraordinários, relatando fatos, coisas que aconteceram na vida de Jesus, na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, falando por milagres, o Senhor nos mostrando os milagres que Ele fez, tantos e tantos e tantos. Olha só, eu desafio você a procurar nos milagres realizados por Jesus, quando foi que Ele repetiu um. Cada um Ele fez de um jeito diferente. O meu Deus é criativo. E Ele realiza milagre onde a gente menos espera. Ele faz coisas extraordinárias, assim foi comigo, é com você. E termino. Reuniões que promovem esta relação pai e filhos. Nós temos um culto de oração na quarta-feira, a maioria de vocês não vem. A maioria de vocês não vem. E se eu perguntar aqui quem não pode vir, a maioria pode. Sabe por que a maioria não vem? Porque não quer. Ah, pastor, é porque eu cheguei cansado. Então eu devo não fazer nada, né? Os que vêm também são desocupados, né? Aí tem uns crentes que são engraçados, se não fosse sem graça. Pastor, ora por mim. Ore você. Por que eu tenho que ser responsável por orar por todos vocês? E aí você fica em casa no bem bom assistindo novela. Assistindo o diabo em forma de gente. Pai, filho, filha, esposa, sentado ali no sofá e assistindo o povo, desculpa a expressão vulgar, transar na televisão e se assistindo, coisa que nunca faria na frente dos filhos. E está lá assistindo, ao invés de vir para o culto orar. Pastor, hoje eu trabalhei muito. Amanhã vai trabalhar mais. E vai continuar assim. A igreja precisa reunir para orar. Eu preciso orar na minha casa, eu preciso orar na rua, eu preciso orar dirigindo o carro, eu preciso orar pedalando a bicicleta, eu preciso orar na moto, eu preciso orar na fila do banco, eu preciso orar na praça, eu preciso orar em qualquer lugar. Não dispensa que a igreja se reúna para clamar ao Senhor e chorar juntos diante do Senhor. A igreja precisa clamar. São filhos falando com o Pai.
Nós estamos pedindo, Senhor, acaba essa pandemia. Não, Senhor, acaba ainda não. A igreja não aprendeu ainda não. Senhor, acalma a cidade. Acalma não, Senhor. Desce lenha. Porque a igreja não aprendeu ainda. A igreja ainda está brincando com coisa séria. A igreja não entendeu a luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades. A nossa luta é direto contra o diabo. Efésios capítulo 6. Veja lá o que diz. Com quem é a minha luta? Com quem é a sua luta? Às vezes você acha que a sua luta é contra a esposa, a sua luta é contra os amigos, a sua luta é contra o irmão, a sua luta é contra o marido, a sua luta é contra o filho rebelde. Não, queridos, a nossa luta, a Bíblia diz, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E só acaba essa luta, só vence essa luta, se nós nos dedicarmos à oração. Porque a luta não é nossa, é do Senhor, e Ele pelejará por nós. A outra coisa que nós fazemos, além dessa reunião de oração na quarta-feira, que é a segunda reunião menos frequentada da igreja, é a escola bíblica. É a segunda menos frequentada. A primeira é a quarta-feira, segunda, às vezes muda, né? Tem semana que muda. Mas vamos dizer que as duas ficam concorrendo para ver qual é a menor das duas. Estudo da Bíblia, aonde você pode perguntar, aonde você pode opinar, onde você pode contribuir, aonde você pode tirar dúvidas, aonde você pode, junto com os irmãos, aprender da palavra. Não tem outra escola, não. A escola melhor que existe no mundo é a escola bíblica. A escola mais antiga que existe no mundo é a escola bíblica. Nós pagamos meio mundo de dinheiro para formar gente em escola, em faculdade, para ser isso e para ser aquilo outro. Mas temos dificuldade de comprar uma revista para a escola bíblica. Uma revista de R$10 é caro. Revista de R$5, que absurdo. O povo está roubando, vendendo uma revista cara dessa. Aí você pensa, domingo de manhã, 8 horas da madrugada, eu vou acordar. Eu já acordo a semana inteira cedo, agora ainda domingo ter que acordar cedo. Não, pelo menos domingo eu vou dormir até mais tarde. Por que não dorme na segunda para perder o emprego? Por que não dorme até mais tarde na quarta para ser demitido? Por que não dorme no outro dia da semana? Porque lá tem o risco de perder. Aqui não perde nada não. Aqui tem o resto da vida para eu ir para a escola bíblica. Meus irmãos, eu estou só dizendo para você, estou só alertando a igreja do perigo que nós estamos. Onde nós estamos nos metendo. Só estou dizendo para você da situação que a igreja está nesse mundo tão complicado. E nós estamos querendo mudar pela força do nosso braço. Sem oração e sem estudo da palavra de Deus. Vamos mudar isso, queridos? Vamos mudar essa realidade? Vamos nos reunir para orar? Vamos nos encontrar para estudar a palavra? Vamos encarar isso com seriedade? Vamos olhar para a vida cristã como algo prioritário na nossa vida? A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aí você encontra pais dizendo, pastor, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, meu filho só não quer ir para a igreja, mas é um bom marido, é um bom doutor, é um bom advogado, é um bom médico, é um bom professor, é um bom engenheiro, só não quer ir para a igreja. Ganhou o quê? Ganha o mundo e perde a alma? Essa família está ganhando o quê? Esse pai está se orgulhando de quê? Essa mãe está se orgulhando de quê? O que eu ganho se eu perder meus filhos para o mundo? O que eu ganho
se eu perder meus filhos para o inferno? O que eu ganho? E se eu perder meus filhos para uma profissão? O que eu ganho com isso? Seu pai, que eu ouvi dizer uma vez, Miriam, ele disse, Deus não me deu filhos para povoar o inferno. Deus não me deu filhos para povoar o inferno. A maioria dos pais não pensam assim. A maioria das mães não pensam assim. Não tem coragem de gastar um centavo para mandar um filho para um congresso. Não tem coragem de gastar um centavo para mandar para um retiro. Mas vende tudo para dar faculdade para os filhos, não importa se eles se percam por esse caminho. Eu queria orar com você agora, e queria que você orasse por mim. Eu estou no mesmo barco que você. Feche seus olhos, por favor. O céu é uma realidade. E nós estamos aqui pela convicção de que nós vamos para lá. O inferno é uma realidade. E muita gente que nós amamos está caminhando a passos largos para lá. A igreja não pode cruzar os braços. A igreja não pode ser indiferente a essa luta de tantos, ao sofrimento de tantos. A igreja não pode se acomodar. A igreja precisa voltar-se para o Senhor e ter essa relação de filhos, pai e filhos. Filhos que conversam com o pai orando. Pai que conversa com os filhos, quando esses filhos leem a palavra. Através da Bíblia, Deus fala conosco. Ele nos ensina o caminho da eternidade. Ele nos ensina como ter uma vida transformada. E eu quero nesse momento desafiar você, convidar você, tomar uma decisão, se você ainda não fez. A decisão de entregar a tua vida a Jesus. Mas faça de forma radical. Faça sem reservas. Entregue a vida toda, física, emocional e espiritual. Deixa Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, entrar no teu coração. Convida-o agora. Tem alguém nessa noite que queira entregar a vida a Jesus? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Se você quer fazer isso, levante sua mão, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você que não fez isto ainda e quer fazer agora, tem alguém? Alguém aqui que queira se reconciliar porque se afastou e deseja, sente a necessidade e decide agora reconciliar-se com Deus? Levante sua mão. Quero orar contigo. Tem alguém aqui? Eu não vou insistir, porque se eu insistir, você vem pela minha insistência. Eu estou convidando para você vir pelo poder do Espírito Santo de Deus, se Ele falou ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, atende às nossas orações. Em nome de Jesus, trata conosco, nos incomoda com a tua palavra e faz, ó Deus, que nós nos preocupemos em nos relacionar mais intimamente contigo, pela oração e pelo estudo da tua palavra. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, aquilo que nós não podemos adquirir em outro lugar, e completa a tua palavra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja.